A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para dar sequência em nossa lição bíblica, que vai falar sobre o perigo da murmuração. Lição esta que é datada do dia 19 de maio de 2024. A lição de número 7 vai falar o perigo da murmuração. E nós vamos concluir a nossa lição aqui no tópico 3, que fala a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Foi que nós falamos desde a semana toda, de segunda para cá, nós estávamos comentando e falando sobre este assunto, de que nós somos o Israel de Deus, nessa atual conjuntura, nesse atual momento, nessa atual situação em que nós vivemos. Nós somos o Israel de Deus. A nossa morada não é aqui. A nossa estadia não é essa. A nossa casa não é aqui na terra. A nossa morada é no céu. A nossa morada é lá junto de Deus. Então, como o comentador, o pastor Zé Gomes, colocou aqui em seu comentário, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Assim como foi com Moisés, que houve aquele problema em que ele não pôde entrar na Terra da Promessa por causa de desobediência também. Assim acontece conosco. Se nós desobedecermos a Deus, se nós acabarmos por desobedecer as ordens de Deus, tudo que Ele determina, tudo que Ele manda, tudo que Ele estabelece, vai ficar difícil. Aliás, difícil não, ficará impossível entrarmos na Canaã celestial. E o ponto 3 diz assim: o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29, 16, 41, 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Foram mortos e sepultados no deserto. Você vai abrir lá em Números capítulo 14, versículo 29. Números, capítulo 14, versículo 29. Vamos achar lá, Números. Números, capítulo de número 14, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Perdão, amados. Capítulo 14, versículo 29. Eu estava lendo aqui no versículo 9, 29. Diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram vós contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Aí diz assim a epígrafe do capítulo: aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Então é assim conosco também. Nós que estivermos murmurando, estivermos desacreditando de Deus, desobedecendo a Deus, fazendo tudo contrário à vontade dele, à palavra dele, expressa pela Bíblia Sagrada, fazer tudo contrário que o Espírito Santo nos determina, nos orienta, nos encaminha, nos direciona, não nos será permitido entrar na Canaã celestial. Jamais entraremos. Então, temos que ter este cuidado, temos que ter essa vigilância na nossa vida espiritual para não cairmos no erro da murmuração, no pecado da murmuração, que foi o pecado que levou também, aliás, vários pecados foram convergindo para que Canaã, para que os israelitas, o povo hebreu, não pudesse entrar na Canaã, ali na terra de Canaã, na terra da promessa.
mas foi um deles. O pecado da murmuração foi um dos pecados que foram cometidos por ele, que fez com que eles fossem impedidos também de entrar na terra da promessa. Concluindo aqui, a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Então, como na semana nós comentamos, somente 2 daquela leva lá de mais de 3 milhões, segundo alguns historiadores, mais de 3 milhões de pessoas que saíram ali do Egito, somente Josué e Caleb puderam pisar na terra da promessa, puderam conduzir o povo ali na Canaã, na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel. Então, fica aí como o comentador colocou, a peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo para que a gente não faça igual, e advertência. Que advertência? Para a gente prestar atenção, para a gente ter cautela, para nós termos cuidado como estamos nos conduzindo nesta caminhada aqui na terra rumo ao céu. De que forma eu estou me portando? De que forma nós estamos representando o nome de Cristo e de que forma nós estamos nos conduzindo até chegar lá, até chegar ao céu. O ponto 2 diz, o destino dos murmuradores. Então, a gente sabe que tudo leva a um destino. O destino do murmurador, o pecado da sua murmuração vai ter uma consequência. Vai lhe ter algo que vai lhe acabar lhe separando da comunhão de Deus. Então a gente vai ver e vai ler e entender aqui o que o comentador quis passar para nós e passou para nós nesta lição. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências ao povo da nova aliança. Nós somos da nova aliança, nova e eterna aliança, como Jesus falou lá, quando Jesus estava ali partindo o pão, ali no memorial da Santa Ceia, da Páscoa. Ele fala nova aliança. Então, nós somos da nova aliança em Cristo Jesus. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando murmuração já se encontra espiritualmente morto e perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo de nossa trajetória cristã. Então, ao longo de nossa trajetória cristã, pode acontecer de qualquer um de nós incorrer neste erro, incorrer neste pecado da murmuração. Por quê? A pessoa acaba se desacreditando das promessas de Deus, como a gente falou na semana toda, e numa parte da lição de hoje também, que a pessoa acaba desacreditando das promessas de Deus. A pessoa acaba desacreditando do que Deus pode fazer e do que Deus tem para fazer ainda na vida dela. Então ela vai convergindo para quê? Para a morte espiritual. Ela já, na verdade, está morta espiritualmente, já não tem ânimo mais para nada e não quer mais saber das coisas espirituais. E, infelizmente, muitos já partiram, muitos ainda estão nesse pecado da murmuração. E muitos já morreram, muitos nem experimentaram as promessas de Deus aqui nesta terra por causa também do pecado da murmuração contra a verdadeira liderança cristã e também contra o próprio Deus. Às vezes as pessoas murmuram, reclamam contra Deus, querem colocar Deus contra a parede, querem que Deus faça tudo que eles querem, tudo que eles determinam. Eles querem que Deus seja, na verdade, o seu garçom, o seu servente, quando o contrário é que nós somos os serventes, nós que servimos a Cristo, nós que servimos a Deus, nós que somos os servos dele. Temos que prestar obediência a ele, a esse Deus que tudo fez
a esse Deus que tudo faz, a esse Deus que tudo determina. Então é Ele que nós temos que prestar a irrestrita obediência e não é Ele obedecer a nós. Isso é algo muito errado. E é algo que tem que ser falado no meio evangélico. Os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Vamos lá para o primeiro exemplo. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. É o que a gente mais vê. Se você for analisar, se você for perceber, veja bem, abra os olhos espirituais. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e ver o que está acontecendo de fato. Dentro do meio evangélico, dentro do meio cristão, está acontecendo esses males da murmuração. As consequências deles são essas. É o desânimo espiritual. A gente acaba vendo pessoas desanimadas espiritualmente. Já não tem ânimo mais para orar, já não tem ânimo mais para jejuar, já não tem ânimo mais para ler a palavra de Deus. Tem ânimo para as coisas materiais, onde as coisas materiais, os prazeres da carne, os prazeres, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, enfim, as pessoas acabam tendo prazer nessas coisas materiais e não querem mais nada com as coisas espirituais, até porque quem está sendo alimentado é a carne, não é mais o espírito. Então, o espírito perdeu essa batalha, o espírito perdeu esta guerra para a carne. Por quê? Porque eu e você que não nos estamos mais nos alimentando da palavra de Deus, não estamos mais jejuando, não estamos mais nos consagrando, não estamos mais orando, não estamos mais buscando as coisas espirituais, nós estaremos com toda certeza buscando as coisas materiais, coisas carnais, os prazeres da carne. Então, entra para esse lado da morte espiritual e começa a ter contendas comunitárias, ou seja, briga dentro da igreja, vai contenda, briga, um colocando um contra o outro, um tomando partido de um e não tomando partido de outro. E ele fala aqui, o comentador diz aqui também, ele diz, divisões ministeriais. É um pastor, olha, presta atenção no que eu vou falar, um pastor, às vezes falando mal de outro pastor, um pastor às vezes começa um ministério muito bem com outro pastor e acabam brigando, acabam se degladiando por causa de, não por causa de ovelhas, mas por causa da lã da ovelha, da lã, do dinheiro da ovelha, do que ela tem para tirar, do que eles têm para tirar daquela ovelha. Acabam brigando, não por almas, sim por dinheiro, por ganância. Essa que é a palavra correta, ganância ministerial. Não é mais amor pelas almas, é amor ao dinheiro. Tem muito pastor, tem muito líder que está amando mais o dinheiro do que amando as almas. Então é necessário e é importante voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas e deixar que o Espírito Santo conduza a tua vida, pastor, que já está errado aí, que está querendo somente a lã das ovelhas. Tome vergonha, não faça isso. Faça com que Deus determina, tá bom? Fica aqui o meu alerta. Não estou aqui jogando na cara de ninguém, mas estou alertando segundo o Espírito Santo está mandando falar para cada um de vocês aí, para nós também. O dedo que eu aponto para você, eu aponto para mim também. Eu não estou isento também de nada disso que eu estou falando, mas a gente tem que vigiar, principalmente nós que estamos em cargos ministeriais, estamos em cargos de liderança dentro da igreja, temos que vigiar para não incorrermos nisso. O pecado da murmuração acabar criando tudo isso, todos esses malefícios que aqui está listado na nossa lição bíblica. Diz assim, além disso, o nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Fica aqui um comentário, amado, se você, só um parênteses que eu vou abrir. Na leitura de hoje, Mateus capítulo 12, 25, falou sobre isso. E uma pequena correção, lá está, na verdade não é aqui o capítulo, é o capítulo 11, se você for ver lá em
Lucas, aqui o comentador ele colocou, é um erro de digitação, na verdade. Lucas capítulo 1, 17 e 22, na verdade é Lucas capítulo 11, que fala sobre o reino dividido. Você pode corrigir lá também a leitura diária está digitalizada errado, porque não bate com a explicação, não bate com o texto bíblico. Lucas capítulo 11, versículo 17 e 22. Lucas capítulo 11, blasfêmia dos fariseus, diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E também Satanás, que está dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Pois dizeis, ou expulso o demônio por Beelzebul. E se o expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado ao reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-lhe, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte com os seus despojos. Então, essa é a verdadeira leitura de hoje, sábado, que foi a leitura diária. Foi correto, está correto, Mateus capítulo 12, versículo 25, mas você vai corrigir aí. Não é Lucas capítulo 1, 17 e 22, e sim Lucas capítulo 11, versículo 17 e 22, fica a leitura correta. Fecha parênteses. Então, fica assim, um reino dividido, até no reino, quando Jesus explicou, o reino acaba sendo dividido. Por quê? Como é que Satanás vai brigar contra si mesmo, contra os demônios? Não, ele tem que estar no reino, eles têm que estar com o reinado em comum acordo. Como é que um pastor, como é que uma liderança vai brigar com o povo de Deus que está ali, as suas ovelhas? Ele vai acabar espantando as ovelhas. E o trabalho do pastor, mais uma vez eu vou falar, o trabalho do pastor qual é? É apacentar as ovelhas, é trazer as ovelhas para si, é cuidar das ovelhas doentes, fracas, desanimadas, com fome, com frio, com sede, com calor, enfim. Estou falando ovelha física, a ovelha material, a ovelha animal. Mas vamos trazer agora para ovelha, nós que somos ovelhas, nós que temos pastor, nós que estamos debaixo de uma autoridade pastoral. O pastor tem que amar a ovelha. Até a ovelha rebelde ele tem que ir atrás. Até a ovelha desobediente ele tem que ir atrás. Na medida do possível, não vai carregar no colo, mas na medida do possível, ele vai ter que demonstrar amor, paciência, principalmente, mansidão com a ovelha que ele está tratando. Porque lá na frente, se essa ovelha for realmente obediente, se essa ovelha também tem o lado da ovelha, se a ovelha quiser ser cuidada, se a ovelha não for uma ovelha sem vergonha também, tem esse lado. Se ela for uma ovelha que quer ser cuidada, quer ser tratada, quer ser alimentada, quer ficar robusta, forte, ela vai aceitar o tratamento desse pastor. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, calúnias, portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Então, às vezes, algum líder, às vezes, algum membro da igreja acaba criando uma mentira, uma calúnia, inventando uma história, e às vezes o pastor fica do lado dessa pessoa que inventou a calúnia e acaba dividindo a igreja, e a igreja acaba perdendo um membro, e acaba as pessoas indo embora, e tudo mais, e acontece o pior. E aí fica uma igreja onde as pessoas entram e saem. Não para ninguém numa igreja dessa, onde o pastor acaba passando a mão na cabeça de um e sendo pesado com o outro, sendo que o que está errado ele passa a mão na cabeça, o que está certo não, ele já expulsa, já manda embora. Então acaba ficando uma igreja, na verdade não fica
não fica sendo uma igreja, na verdade. Fica sendo uma empresa. Não é mais uma igreja, é uma empresa que está ali demite seus funcionários que não lhe dão, que não lhe têm afinidade, que não estão dando lucro, não estão dando resultado. Acaba sendo uma empresa e não mais uma igreja. É o que tem acontecido hoje. Muitos estão com placas de igreja, mas na verdade parece uma empresa. Pequenas igrejas, grandes negócios. Essa que é a verdade. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio da sua trajetória celestial. Então, as pessoas que vivem no perigo, no pecado da murmuração, ela acaba por, como ele colocou aqui, acaba prestando serviço a Satanás, ao inimigo. Ao invés de estar prestando serviço a Deus, ao invés de estar emprestando o seu tempo, seu talento, seus dons para Deus, está emprestando para Satanás e seus demônios. E entra nesse pecado da rebelião que ele falou, do adultério, da blasfêmias e outras coisas mais que são obras da carne. Então, amados irmãos, que a gente reflita muito bem, vamos para a conclusão, a gente reflita muito bem de que forma eu estou me conduzindo nesta caminhada cristã, de que forma estamos nos conduzindo rumo à Canaã celestial. Estou agindo com rebeldia? Estou agindo com adultério, com blasfêmias, com idolatria? Estou murmurando, estou falando mal do verdadeiro líder de Deus, o verdadeiro homem que foi colocado para pastorear o rebanho, que ama as ovelhas, que dá a sua vida pela ovelha? Se estivermos fazendo isso, a nossa trajetória espiritual vai ficar estacionada, não vamos conseguir avançar, vamos estar sempre servindo a Satanás e seus demônios. E para concluir, vamos ler essa parte final. Nesta lição, vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local ao longo de nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Aí, só para concluir, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 diz assim. Vamos ler lá. 15, 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, a vontade de Deus é de que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igreja, em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Então, devemos evitar o mal da murmuração, esse pecado tão feio, esse pecado tão horrendo, esse pecado tão cruel, que é o pecado da murmuração. Temos que vigiar, temos que ser vigilantes com a nossa vida espiritual, com a nossa vida material também, para que não possamos correr o risco de estar desagradando a Deus e correr o sério risco de estar agradando, como eu sempre falo, o inimigo, Satanás e seus demônios. A gente tem que agradar quem? É o nosso Criador, é a Deus, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E, consequentemente, se estivermos agradando a Deus, se estivermos agradando a Ele, estaremos automaticamente desagradando ao inimigo de nossas almas, que quer fazer de tudo, não mede esforços para que a gente venha sair do prumo, sair do caminho, sair da palavra de Deus, e aí ele conseguir pegar as nossas almas e mandar tudo para o inferno. E ali, como a gente sempre também tem a palavra de Deus que fala, onde no inferno não morre, não acaba o inferno, onde o fogo não se apaga, jamais, onde o sofrimento é eterno.
Mas muito melhor para nós será o quê? É obedecermos a Deus, buscarmos a sua palavra, buscarmos cada vez mais a sua presença e no futuro muito próximo, quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua amada igreja, nós estaremos com ele lá no céu, banqueteando lá nas bodas do Cordeiro. Então ficamos por aqui com nossa conclusão de nossa lição bíblica que falou sobre o pecado da murmuração. Eu espero que os irmãos amados tenham gostado do vídeo. Infelizmente, às vezes fica um vídeo longo. Eu sei que muita gente não tem paciência de ficar até o fim assistindo vídeos, principalmente vídeos com cunho teológico, de ensino. Às vezes a pessoa gosta de estar assistindo vídeos até longos, de humor, stand-up, outras coisas mais, mas para aprender a palavra de Deus, para aprender coisas sadias, coisas que vão trazer um retorno espiritual e até retorno material também. Infelizmente as pessoas não têm essa devida paciência, infelizmente não tem essa maturidade cristã para estar sentado ouvindo um pouco, ainda que o professor não seja lá essas coisas, mas faça um esforço de ficar até o fim com essa lição. Então, amados, ficamos por aqui. Essa semana teremos mais as nossas leituras diárias e a próxima lição vai falar sobre, a lição de número 8 vai falar sobre o quê? Confessando e abandonando o pecado. E é aí que vai ser bom demais. Melhor ainda essa lição. Então nós teremos as nossas leituras diárias, teremos também o vídeo completo ou as partes, cortes da próxima lição em nosso canal. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais. Que Deus os abençoe. E não se esqueça também, mais um recado só para finalizar. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para você receber conteúdo novo, sadio, bom e eficaz para a tua vida aqui no canal Renato Melo. Um forte abraço e Deus abençoe a cada um de vocês.